Ponto Doc volta. Nós estamos conversando com o historiador, o professor, jornalista José Otávio de Arruda Melo. Professor, eu queria que o senhor falasse, surge o nome Dom Sebastião nesse processo todo. Inclusive, ele fez parte daquele processo de desmembramento da capitania de Itamaracá. O que ele representou para a conquista da Paraíba? O que foi que aconteceu nesse período dele? Olha, a gente deve ver sempre a formação da Paraíba como a evolução do Brasil em termos de processo. Sim. O processo não começa em 1500. 1500 foi apenas um acidente, a presença aqui de Pedro Álvares Cabral. O processo de colonização do Brasil começa em 1530, com a divisão da terra. Os portugueses se apossaram da terra através das Sesmarias, que são elementos de ocupação, e através das capitanias, que são elementos políticos de articulação do sistema. Então, as capitanias são divididas em 1530. A Paraíba não existia ainda, existia exatamente a capitania de Itamaracá, sim, que é desmembrada de Pernambuco. Aí, quando chegou em 1580, os portugueses, tendo em vista a dificuldade de fazer progredir a colonização rumo ao sul, criaram a capitania da Paraíba. Foi Dom Sebastião. Dom Sebastião se torna muito importante porque ele é o rei aí. Esse acontecimento é 1574. Sim. Ele é o rei que vai ser massacrado pelos nativos, pelos mouros, na Batalha de Alcacequibir. Isso gera, inclusive, o chamado sebastianismo. Surgiu a ideia de que Dom Sebastião voltaria. É o mito do Quinto Império. Vieira vai escrever sobre isso. Daí a ideia do sebastianismo. A gente fica com aquela ideia de que Dom Sebastião vai ressurgir. A ideia da ressurreição, que aparece no hino da Paraíba com relação a João Pessoa. Sim. João Pessoa, bravo filho do sertão, toda a terra espera um dia a tua ressurreição. E o palácio, por conta disso, ganha o nome de Palácio da Redenção. Isso vem exatamente do que aconteceu com Dom Sebastião. Esse mito do Quinto Império, essa ideia de que Dom Sebastião, que foi massacrado pelos mouros na Batalha de Alcacequibir em 1580, ressurgiria. Ele retornaria à terra para dar cobro, para fortalecer a dominação portuguesa. Ele tem algumas ligações com a Paraíba, exatamente porque é ele o rei que estabelece a capitania da Paraíba numa nova divisão política das terras em 1574. Que maravilha poder conversar com o Zé Otávio, com a profundidade no assunto. Professor, me diga uma coisa, e a fundação da cidade? Ela começa a 18 quilômetros do rio Sanhauá. Exatamente. A conquista da terra, quer dizer, a criação da capitania é também um processo. Fala-se muito no dia 5 de agosto. 5 de agosto é muito importante porque significa um acordo, significa uma espécie de um tratado de paz entre os tabajaras e os portugueses. Aí, a partir daí, os conquistadores, que eram liderados pelo ouvidor, Martim Leitão, nós tínhamos junto dele o braço armado de Martim Leitão, que era João Tavares, e tínhamos um português comerciante que vinha lutando, já tinha perdido até um filho aqui, e vinha lutando pela ocupação da terra, que é Frutuoso Barbosa. Eles depois desse acordo com os potiguaras, eles percorrem a planície, é uma planície, entre o rio e o mar, para escolher o sítio onde se estabeleceria a cidade. Aí escolhem exatamente aquele lugar que fica entre o rio e a colina. Ali eles vão lançar, com exceção da parte econômica, que vai ficar lá para a banda do Tibiri, mas aí, nessa área, entre o rio e a colina, eles vão estabelecer os fundamentos da cidade. A igreja, que é primitivamente uma capela, depois transformada em matriz, em cima, um forte para assegurar a dominação econômica, na ladeira de São Francisco, a primeira rua, que é a ladeira de São Francisco, ligando a capela que está em cima ao porto, o elemento econômico que está embaixo. E a parte administrativa vai sair, a partir do dia 4 de novembro, vai sair da igreja, vai sair da capela, com o nome de Rua Nova. Aí vão se estabelecer as bases político-administrativas da cidade, que são exatamente a Casa da Câmara, equipada com a sua cadeia, e o açougue. Aí, a partir daí, a cidade começa a progredir. O que representa a figura do jesuíta Cristóvão Gouveia nessa história? Cristóvão Gouveia é um dos fundadores, né? Os jesuítas tiveram uma participação muito atribulada na formação da Paraíba, como na formação do Brasil. Eles são muito importantes, mas eles pretendiam criar um Estado jesuítico.
Eles pretendiam criar um Estado dentro do Estado. Sim. Então, por conta disso, eles foram expulsos aqui logo no começo. Se atritaram com os franciscanos, se atritaram com os colonizadores, se atritaram com os holandeses, foram expulsos várias vezes, mas voltaram e terminaram com o seu provincial. O seu provincial é o Cristóvão Gouveia, que vai estabelecer exatamente a dominação jesuítica, e os jesuítas se apropriarão de um pedaço da cidade, que é aquela parte que fica nas proximidades das aldeias trabalhadas do Passeio Geral. É na extremidade sul da cidade. É ali onde é hoje o palácio. No meio tem um jardim, que era uma igreja, e tem do lado de cá a Faculdade de Direito. Ali estava a dominação jesuítica, representada pelo colégio, que fica onde hoje a Faculdade de Direito, a igreja, que João Pessoa botou abaixo e deslocou a Igreja da Conceição. Ela é deslocada lá para perto do cemitério, e do outro lado, onde é hoje o Palácio da Redenção, a residência dos jesuítas. A dominação jesuítica se estabelece ali. É verdade que a fundação da cidade aconteceu por motivos administrativos e militares, e o que representa, e representou, no caso, a Fortaleza de Santa Catarina nesse contexto? Bem, a Fortaleza de Santa Catarina é uma fortaleza exatamente porque ela é o epicentro, ela é o lugar-chave para a conquista da Paraíba. Ela está no entroncamento, ela está no cruzamento do rio Paraíba com o Oceano Atlântico. Então, quem dominasse aquele ponto, subiria o rio e chegaria a 18 quilômetros aqui na cidade. Então, a Fortaleza, se chama Fortaleza, há um livro aí, eu creio que da professora Vilma Monteiro, que explica isso muito bem. Fortaleza era o conjunto de defesas, que começavam aqui com uma bateria no Cabo Branco, iam por dentro do rio e do mar, até uma tranqueira no Tibiri. Então, havia todo um conjunto aí de pontos fortificados. Havia dentro do rio um ponto fortificado na Restinga, onde depois se estabelece um forte, que é o Forte Santo Antônio. O conjunto de tudo isso se chama exatamente Fortaleza, porque tem o seu eixo, tem o seu centro de gravidade, tem o seu ponto mais importante na Fortaleza de Santa Catarina, ou Fortaleza do Cabedelo. Quem dominasse esse ponto, dominaria a capitania. E é por isso que, quando os holandeses chegam aqui, os combates mais encarniçados, as lutas mais duras, se verificam em torno da Fortaleza de Santa Catarina. Os holandeses só se apropriam da terra depois de quebrar a resistência da Fortaleza. E o que representa nisso tudo as igrejas e as fundações militares para a coroa portuguesa? O que representavam? Bem, a coroa estava unida ao Estado. Sim. Não é? Esse processo de secularização, de separação entre a Igreja e o Estado, só vai se verificar com a República. Camões foi muito feliz. Camões é que definiu isso muito bem, né? Quando falou que os portugueses se lançaram pelos mares nunca antes navegados para expandir a fé e o império. O império é a economia, o império é o Estado, e a fé é a religião. Então, os elementos estavam ligados. Por isso que o que vai estabelecer aqui a dominação portuguesa são as igrejas. São as igrejas. Nós temos aqui 6 igrejas inicialmente, né? Elas formam uma cruz. É curioso isso. Elas formam uma cruz. A cruz começa, tem uma das suas hastes na Fortaleza de Santa Catarina, na igreja, na capela, que foi construída em cima do outeiro, vem até o lado de cá. Vem até a Igreja da Conceição, que é dos jesuítas. E a outra haste pega do Carmo até São Bento, e tem a Igreja da Misericórdia no meio também. A Igreja da Misericórdia, que foi criado pelo Adão Paraibano. Adão Paraibano não é pelo fato de que ele tenha deixado uma grande descendência, Duarte Gomes da Silveira. Sim. Adão Paraibano é porque ele fomentou a colonização da Paraíba, estabelecendo prêmios para quem construísse casas. E ele construiu, ele foi responsável por um morgado salvador do mundo, e por conta disso ele estabelece uma igreja, que é a Igreja da Misericórdia, que é uma das mais antigas e que está exatamente dentro da haste dessa cruz, porque nós temos 2 grupos de igrejas, uma no sentido vertical e outra no sentido horizontal, para você ver como o elemento religioso era um elemento fundamental na formação da Paraíba e do Brasil. É isso aí. Nós estamos conversando com o jornalista, professor, historiador, José Otávio de Arruda Melo, falando sobre a fundação da Paraíba. E daqui a pouquinho vamos falar mais propriamente sobre a cidade, os nomes que a cidade teve e tudo, né? Daqui a pouquinho. Voltamos já.